Você já sentiu que vive uma vida que não escolheu? Como se cada decisão, cada movimento, cada respiração seguisse um roteiro escrito por mãos que não são as suas? Talvez você já tenha percebido que certas reações surgem de lugares que você não reconhece como seus. Isso que vou compartilhar agora pode oferecer uma perspectiva diferente sobre essas amarras que controlam sua existência sem pedir permissão. Existe algo mais doloroso do que acordar e perceber que você se tornou estrangeiro da própria alma, que a voz que ecoa dentro de você pertence a outras épocas, outras pessoas, outras versões que nunca foram realmente você. Allan Kardec tinha uma compreensão particular sobre essas correntes. Ele entendia que a verdadeira prisão não tem grades de ferro, mas de pensamentos herdados, medos aprendidos, culpas que não são suas. Neste exato momento, enquanto essas palavras chegam até você, correntes estão operando. Elas não fazem barulho, não deixam marcas visíveis, mas determinam quanto você pode sonhar, quanto pode criar, quanto pode ser. A experiência nos ensina que o cárcere mais cruel é aquele construído dentro da própria mente, tijolo por tijolo, desde que éramos pequenos demais para questionar. Você decide se quer olhar para essas amarras, se quer entender de onde vieram, se quer finalmente reconhecer que a chave sempre esteve em suas mãos, esperando apenas que você tivesse coragem de usá-la. Porque existe uma verdade que poucos ousam encarar. Você está livre no momento em que percebe que estava preso. O que vem agora não é apenas informação. É um convite para reconhecer padrões que se repetem há gerações em sua família, em sua história, em cada escolha que você pensou que era livre, mas que seguia um código programado antes mesmo de você existir. Quem tem experiência de vida entende que libertação não acontece de fora para dentro. Ela nasce quando você finalmente vê as correntes que sempre estiveram lá. Prossigo. Agora com o primeiro tópico. As crenças limitantes que sua família plantou em você antes dos 7 anos, e você nem percebe. Antes de você ter palavras para nomear o que sentia, já existiam verdades sendo gravadas em sua mente. Verdades que chegaram através de olhares, silêncios, reações. Sua família não precisou sentar você e explicar como o mundo funciona. Eles simplesmente viveram e você absorveu cada gesto como lei universal. Aquele momento em que seu pai desviou o olhar quando você mostrou um desenho. Aquela vez em que sua mãe suspirou cansada quando você pediu atenção. Esses instantes moldaram crenças mais profundas que qualquer discurso. A criança que você foi não tinha filtros, não sabia separar verdade de interpretação. Se alguém reagia com irritação quando você expressava alegria, você aprendia. Alegria incomoda. Se recebiam suas perguntas com impaciência, você concluía. Curiosidade é inconveniente. E assim, aos 7 anos, você já carregava uma coleção inteira de regras sobre quem você podia ser, quanto podia brilhar, quanto podia existir sem ser demais. Allan Kardec compreendia que o espírito traz experiências de outras existências, mas que a personalidade atual se forma na infância, através das impressões recebidas. Ele via que muitas das nossas limitações não vêm de falhas da alma, mas de programações familiares que se repetem como ecos através das gerações. A tristeza do avô que ninguém curou se torna a melancolia da mãe que se torna a sua ansiedade. Não por herança genética apenas, mas por repetição emocional. Você já passou por aquele momento em que reagiu a algo e depois pensou: isso não sou eu, isso é meu pai. Isso é minha mãe. Aquela raiva desproporcional. Aquele medo que não tem origem clara. Aquela necessidade de controlar tudo porque o caos assusta de um jeito que vai além da razão. São as correntes. São as crenças que foram plantadas quando você era terra fértil demais para recusar qualquer semente.
O essencial é que essas programações não são quem você é, são apenas o que foi instalado em você. Existe uma diferença tremenda entre identidade verdadeira e condicionamento familiar. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem fazer essa distinção. Continuam executando ordens que receberam aos 3, 4, 5 anos de idade. Não confie em ninguém. Dinheiro não cresce em árvore. Você tem que sofrer para merecer. Não se destaque, não seja diferente. Talvez você já tenha percebido que certas frases ecoam na sua mente com uma voz que não é sua. São sentenças que você nunca escolheu acreditar, mas que direcionam cada decisão importante. Quando você pensa em mudar de carreira, uma voz sussurra: segurança em primeiro lugar. Quando pensa em seguir um sonho, outra voz alerta: seja realista, não sonhe alto demais. Essas vozes têm nomes, têm rostos, pertencem a pessoas que te amavam, mas que também estavam presas nas próprias correntes. A parte mais delicada dessa descoberta é perceber que seus pais não eram vilões. Eles apenas transmitiram o que receberam. O medo de escassez do seu avô que viveu guerra ou fome se tornou a cautela excessiva do seu pai, que se tornou a sua dificuldade de aproveitar o presente. Ninguém fez isso por mal, mas isso não significa que você precise carregar essas crenças para sempre, passando-as adiante como herança maldita. Existe uma experiência que toca cada coração quando compreendemos isso: compaixão. Compaixão por quem nos criou dentro das limitações que conheciam. Compaixão por nós mesmos, que aceitamos esses limites como verdade absoluta. E compaixão pela criança que fomos, que não tinha escolha, além de acreditar que o mundo era exatamente como nos mostraram. Essa compaixão não é fraqueza, é o primeiro passo para romper o ciclo. Quem já passou por isso sabe que reconhecer essas crenças não as elimina instantaneamente. Elas têm raízes profundas, mas o simples ato de nomeá-las, de dizer, isso não é meu, isso foi colocado em mim, já cria uma distância saudável. Já permite que você escolha, porque quando você vê a corrente, ela perde metade do poder. O que era automático se torna consciente. O que era destino se torna opção. Sua intuição conhece melhor que qualquer palavra externa o que você precisa soltar agora. Nem todas as crenças familiares são limitantes. Algumas trouxeram força, resiliência, amor. Confie no que ressoa como verdade sua e no que soa como eco de outra pessoa. Você tem toda a sabedoria necessária para avaliar o que serve ao seu momento atual e o que precisa ficar para trás, com gratidão pelo que já foi, mas sem obrigação de continuar carregando. O que fica é, antes dos 7 anos, você aprendeu quem deveria ser. Agora, você pode decidir quem quer ser de verdade. Prossigo com o segundo tópico. Como o medo do julgamento te transformou em prisioneiro da aprovação alheia. Houve um momento em que você deixou de ser você para se tornar o que esperavam de você. Talvez tenha acontecido na escola, quando suas ideias foram ridicularizadas e você aprendeu a silenciar. Talvez em casa, quando sua autenticidade gerou conflito e você entendeu que ser aceito significava se moldar. O medo do julgamento não nasceu em você. Foi ensinado através de experiências onde ser quem você era resultou em rejeição, humilhação ou abandono. Esse medo se instalou tão fundo que você nem percebe mais quando está performando. Quando escolhe roupas pensando no que vão pensar. Quando edita suas palavras 3 vezes antes de falar. Quando esconde seus sonhos porque parecem tolos demais, grandes demais, estranhos demais. Você se tornou um ator tão dedicado que esqueceu que existe uma pessoa real por trás do personagem que criou para agradar plateias que nunca vão estar satisfeitas. Allan Kardec tinha uma abordagem única para lidar com esse tema. Ele entendia que o espírito evolui através da autenticidade, não da
Conformidade, que cada vez que você nega sua essência para se encaixar, você atrasa o próprio desenvolvimento espiritual, não por punição divina, mas por consequência natural, como uma planta que cresce torta porque tentou alcançar uma luz que não era a sua. A aprovação alheia se tornou seu sol artificial e você está crescendo na direção errada. A experiência nos ensina que viver para a aprovação dos outros é uma prisão sem fim, porque os critérios mudam, as pessoas mudam. O que era aceitável ontem é questionável hoje. Você corre atrás de validações como quem persegue miragens no deserto. Cada vez que pensa que alcançou, a meta se afasta. E no meio dessa corrida exaustiva, você perdeu o contato com a única aprovação que realmente importa, a sua própria. Você já passou por aquele momento em que fez algo genuíno, sem pensar no julgamento, e sentiu uma paz que não encontra em nenhum elogio? Uma sensação de estar habitando o próprio corpo, de estar vivo de verdade? Esses momentos são raros porque você foi treinado a desconfiar da própria bússola interna. Ensinaram que seus instintos estão errados, que seu gosto é duvidoso, que suas escolhas precisam ser validadas por autoridades externas. O essencial é que quanto mais você vive para agradar, menos você existe. Cada concessão da sua verdade, em nome da aceitação, é uma pequena morte. E o mais doloroso é descobrir que mesmo quando você conquistou toda a aprovação que buscava, ainda se sente vazio. Porque a pessoa que está recebendo os elogios não é você, é a máscara que você construiu. E máscaras não podem sentir alegria genuína. Existe uma característica particular desse tipo de prisão. Ela é construída por você mesmo. Ninguém está realmente te vigiando o tempo todo. A maioria das pessoas está ocupada demais com as próprias inseguranças para julgar cada movimento seu. Mas você internalizou o julgamento. Criou um júri permanente na própria mente que avalia, critica, condena. Você se tornou seu próprio carcereiro, executando uma sentença que ninguém decretou. Talvez você já tenha percebido que as pessoas que você tenta tanto impressionar raramente notam seus esforços. Enquanto isso, aqueles que te amariam exatamente como você nunca conseguem te conhecer de verdade, porque você só mostra versões editadas, cuidadosamente construídas para minimizar riscos de rejeição. É uma tragédia. Você afasta quem poderia te amar de verdade para agradar quem nunca vai te aceitar plenamente. Allan Kardec nos lembra que cada alma tem uma missão única, um caminho particular. Quando você vive tentando seguir o roteiro que outros escreveram, você abandona sua própria jornada. E não há realização possível em viver a vida de outra pessoa, mesmo que essa vida pareça perfeita aos olhos alheios. A liberdade verdadeira começa quando você decide que sua autenticidade vale mais que a aprovação de 1000 plateia. Quem tem experiência de vida entende que as opiniões dos outros dizem mais sobre eles do que sobre você. Cada julgamento revela os valores, medos e limitações de quem julga. Quando alguém critica seu sonho, está revelando a própria incapacidade de sonhar. Quando zombam da sua sensibilidade, mostram o quanto tiveram que endurecer para sobreviver. Você não precisa se defender, não precisa se explicar, não precisa convencer ninguém da sua validade. Cabe a você decidir se quer continuar vivendo como refém de opiniões alheias ou se vai finalmente dar a si mesmo a permissão para existir plenamente. Confie na sua experiência. Ela é o melhor filtro para essas reflexões. Nem todo mundo vai entender sua jornada, e tudo bem. Nem todo mundo precisa aprovar suas escolhas. Você escolhe se quer viver livre e autêntico, ou se prefere a falsa segurança de uma prisão confortável, construída com a aprovação de pessoas que talvez nunca te conheçam de verdade. O que fica é: a liberdade começa quando a sua própria aprovação se torna mais importante que a de qualquer outra pessoa.
Você está a um passo de conquistar algo que deseja há anos. A oportunidade está ali, clara, real, quase tocável. E então, algo dentro de você aciona um mecanismo de autodestruição. Você procrastina, arruma uma briga, adoece, desiste sem razão aparente. Depois, fica se perguntando por que sempre acontece isso, por que você sempre tropeça quando está prestes a cruzar a linha de chegada. A resposta está escondida em lugares que você ainda não teve coragem de olhar. A sabotagem não é falha de caráter, não é preguiça, não é falta de vontade, não é incompetência. É um sistema de defesa perverso que sua mente criou para te proteger de algo que ela considera mais perigoso que o fracasso, o sucesso. Porque sucesso muda tudo. Sucesso te leva para território desconhecido. Sucesso te obriga a assumir uma versão de você que você não tem certeza de conseguir sustentar. E sua mente prefere o familiar doloroso ao desconhecido promissor. Existe uma perspectiva que pode expandir sua visão sobre esse fenômeno. Allan Kardec entendia que muitas vezes carregamos medos de outras existências, memórias espirituais de quando o sucesso trouxe consequências terríveis. Talvez em outra vida você foi traído por seu sucesso. Talvez a prosperidade trouxe inveja que resultou em perda. Talvez você aprendeu em níveis profundos da alma que brilhar é perigoso, que se destacar atrai predadores, que é mais seguro permanecer pequeno. Você já passou por aquele momento em que estava prestes a tomar uma decisão importante e sentiu um peso no peito, uma voz dizendo, não é para você? Não era intuição genuína, era medo disfarçado de prudência. Era a corrente puxando você de volta para o lugar onde sempre esteve, porque ali é conhecido, é controlável, é seguro. Mesmo que seja dolorosamente limitante, pelo menos você sabe o que esperar. O essencial é que você não sabota porque quer falhar. Você sabota porque tem medo do que vai precisar enfrentar se conseguir. Medo de não ser capaz de manter o sucesso. Medo de decepcionar quem depositou expectativas. Medo de perder pessoas que não conseguirão acompanhar sua evolução. Medo de descobrir que mesmo conquistando tudo o que deseja, você ainda não será feliz. E aí, não restará desculpa externa para sua dor. Há algo na forma como Allan Kardec encarava a vida que pode nos inspirar aqui. Ele via que merecimento é uma questão espiritual, não moral. Você não precisa provar que merece. Você não precisa sofrer o suficiente para ganhar o direito de prosperar. Mas em algum lugar da sua formação, aprendeu que felicidade precisa ser conquistada através de sacrifício, que sucesso sem luta não é legítimo, que você precisa pagar um preço alto por qualquer coisa boa que receba. Talvez você já tenha percebido um padrão. Quando as coisas começam a ir bem demais, você inconscientemente cria um problema. Arruma uma crise, gera um conflito, como se houvesse uma cota de felicidade que você pode ter e ultrapassá-la acionasse alarmes internos. Essa cota foi definida pela sua família, pela sua história, pelas crenças que você absorveu sobre quanto de bem você tem permissão para experimentar na vida. A sabotagem também se manifesta de formas sutis. Você aceita o emprego dos sonhos, mas chega atrasado no primeiro dia. Conhece alguém especial, mas começa a agir de forma distante. Recebe um elogio e imediatamente o minimiza ou desvia o assunto. São pequenos gestos que minam sua própria fundação, que garantem que você nunca construa algo sólido demais, nunca alcance algo grande demais, nunca se torne poderoso demais. Existe uma experiência que toca cada coração quando compreendemos a origem dessa sabotagem. A criança que você foi aprendeu que sucesso tem preço alto. Talvez viu seus pais exaustos trabalhando sem parar.
Talvez percebeu que parentes bem-sucedidos eram criticados nas costas. Talvez notou que pessoas felizes eram invejadas. E concluiu em sua lógica infantil que é mais seguro permanecer mediano, que é mais amoroso não superar aqueles que te criaram, que é mais leal ao seu grupo não se destacar. Quem já passou por isso sabe que romper esse padrão exige mais do que vontade, exige confrontar medos ancestrais, exige perdoar a si mesmo por todas as vezes que desistiu quando estava perto, exige entender que você não está traindo ninguém ao prosperar, que sua luz não diminui a de outros, que seu sucesso pode, na verdade, iluminar caminhos para aqueles que te amam de verdade, inspirando-os a também quebrar as próprias correntes. Sua jornada é única, e só você pode sentir quando está pronto para sustentar o peso da própria grandeza. Nem tudo precisa ressoar agora. Talvez essa compreensão precise amadurecer em você como fruto que leva seu tempo. Você decide se quer investigar esses padrões de sabotagem ou se prefere aguardar o momento certo. Confie no que sua intuição indica como verdadeiro para você, sem pressa, sem cobrança, apenas com a honestidade de reconhecer o que está realmente acontecendo. O que fica é, você não falha porque não é capaz. Você falha porque tem medo do que precisará se tornar se for bem-sucedido. Prossigo agora com o quarto tópico, o ritual de corte energético, quebrando cordões tóxicos com pessoas, lugares e versões antigas. Existem laços que não se veem, mas se sentem. Você pensa em alguém e imediatamente sente o peso no peito. Você volta a um lugar e a ansiedade retorna como se nunca tivesse saído. Você tenta seguir em frente, mas algo te puxa de volta, como corda amarrada em sua cintura, conectada a versões antigas de você, a pessoas que já não fazem parte da sua jornada, a lugares que já não servem mais ao seu crescimento. Esses são os cordões energéticos. E enquanto eles estiverem ativos, você nunca será completamente livre. Allan Kardec tinha uma compreensão profunda sobre as conexões espirituais entre seres. Ele sabia que relacionamentos criam vínculos que transcendem o físico, que continuam operando mesmo quando a convivência termina. Não é superstição, não é imaginação, é dinâmica energética real. Quando você compartilha experiências intensas com alguém, especialmente em contextos de dor, dependência ou amor mal resolvido, estabelece canais pelos quais energia continua fluindo, mesmo à distância, mesmo anos depois. Você já passou por aquele momento em que estava bem, em paz e de repente sentiu uma onda de tristeza sem origem clara? Ou pensou em alguém que não via há tempos e horas depois, essa pessoa entrou em contato? Esses não são coincidências. São os cordões operando. São as conexões ainda ativas, transmitindo informações, emoções, até mesmo intenções, conscientes ou não, de pessoas que ainda ocupam espaço energético na sua vida, mesmo que não estejam fisicamente presentes. O essencial é que não se trata de julgar essas pessoas como ruins. Muitas vezes, os cordões mais tóxicos estão ligados a quem mais amamos. Uma mãe que não consegue se separar emocionalmente do filho adulto. Um ex-relacionamento onde amor e dor se misturaram de forma inseparável. Amizades que foram essenciais em determinada fase, mas que agora drenam mais energia do que nutrem. O cordão não é a pessoa, é a dinâmica doentia que se criou entre vocês. Existe uma prática espiritual reconhecida por Allan Kardec e por diversas tradições. O corte consciente de cordões. Não é abandono, não é falta de amor, não é ingratidão, é higiene espiritual, é reconhecer que você pode amar alguém à distância, pode agradecer o que viveram juntos, pode desejar o bem, mas não precisa permanecer energeticamente entrelaçado, a ponto de absorver as dores, os medos e as limitações alheias como se fossem suas. Talvez você já tenha percebido que certas relações consomem mais energia do que oferecem.
Você termina uma conversa exausto. Você ajuda repetidamente e nada muda. Você se afasta fisicamente, mas mentalmente continua ruminando, preocupando, carregando problemas que não são seus. Isso acontece porque o cordão permanece ativo, funcionando como canal de duas vias, onde energia flui em ambas direções, geralmente drenando você e alimentando padrões disfuncionais no outro. Há também cordões com lugares. Aquela casa onde você sofreu, aquele trabalho que te adoeceu, aquela cidade que representa uma versão sua que você já superou. Você pode não estar mais lá fisicamente, mas parte da sua energia permanece presa naqueles espaços, revivendo traumas, reciclando emoções antigas, impedindo que você habite plenamente o momento presente. É como se você estivesse vivendo em múltiplas linhas de tempo ao mesmo tempo, dividido, fragmentado. E tem os cordões com versões antigas de você mesmo, a criança ferida que ainda espera validação, o adolescente rejeitado que ainda tenta provar seu valor, a pessoa que você foi num relacionamento destrutivo e que insiste em ressurgir quando você encontra alguém novo. Esses cordões internos são os mais difíceis de identificar, porque parecem parte da sua identidade, mas não são. São padrões cristalizados de dor que continuam operando porque você nunca fez o ritual de despedida, de liberação, de honra e soltura. O ritual de corte não precisa ser complexo. Pode ser um momento de silêncio onde você visualiza o cordão, muitas vezes percebido como ligação no plexo solar, no coração, na garganta, e, conscientemente, o dissolve com gratidão. Agradece pelo que aquela conexão trouxe de aprendizado. Reconhece que ela cumpriu sua função. E então, com firmeza amorosa, declara: eu te liberto, eu me liberto. Cada um segue seu caminho com amor e respeito. Mas energeticamente agora somos livres. Quem tem experiência de vida entende que liberar não é esquecer. Não é apagar memórias nem negar o que foi vivido. É simplesmente deixar de carregar o peso emocional que não pertence mais ao seu presente. É permitir que pessoas que foram importantes continuem sendo importantes na memória, mas não na sua energia cotidiana. É reconhecer que você pode honrar o passado sem permanecer preso a ele, sem deixar que ele defina quem você é hoje. Sua intuição sabe exatamente quais cordões precisam ser cortados agora. Confie nas imagens, nos nomes, nas situações que vêm à mente quando você se permite sentir. Nem todos os vínculos são tóxicos. Alguns são nutritivos e devem ser preservados. Você tem toda a sabedoria necessária para discernir quais conexões te elevam e quais te aprisionam. Se algo aqui não faz sentido agora, simplesmente deixe repousar. O tempo certo virá, se for necessário. O que fica é, você não consegue seguir em frente carregando cordas que te prendem ao que já foi. Cortar não é crueldade, é libertação mútua. Finalmente, o quinto e último tópico, liberdade verdadeira. Quando você finalmente para de viver o roteiro que escreveram para você. Tem um instante na jornada de cada alma em que uma pergunta silenciosa emerge do fundo do ser. Esta vida que estou vivendo é realmente minha? Não a vida que você mostra nas redes sociais, não a que você descreve quando alguém pergunta como vai, mas a vida real, a que você experimenta sozinho nos momentos em que nenhuma máscara é necessária. Essa vida é sua escolha genuína, ou é a execução fiel de um script que outros escreveram antes mesmo de você nascer? Allan Kardec nos oferece uma visão libertadora sobre isso. Ele entendia que cada espírito vem com propósitos específicos, com lições particulares a aprender, com talentos únicos a desenvolver. Mas também reconhecia que a sociedade, a família, as circunstâncias tentam moldar esse espírito para caber em formas pré-estabelecidas. A tensão entre quem você veio ser e quem te ensinaram a ser
é a origem de quase todo sofrimento humano. Você já passou por aquele momento de clareza dolorosa em que percebeu que está vivendo a vida que seus pais queriam para eles mesmos, mas nunca conseguiram? Ou que suas escolhas profissionais foram feitas para provar algo a alguém que talvez nem se importe mais? Ou que seus relacionamentos seguem um padrão que você viu em casa, mesmo jurando que seria diferente? São sinais de que você está interpretando um papel, não vivendo uma vida autêntica. O essencial é entender que ninguém fez isso por mal. O roteiro foi passado com amor, na maioria das vezes. Seus pais te deram o melhor mapa que conheciam. Seus professores te ensinaram o caminho que aprenderam como seguro. A sociedade ofereceu as regras que garantem, ao menos em teoria, uma vida funcional. Mas nenhum desses roteiros considerou quem você é em essência. Nenhum deles foi escrito para a sua alma específica, para seus dons particulares, para sua jornada única. A liberdade verdadeira não chega quando você conquista dinheiro, status ou independência geográfica. Ela nasce quando você desenvolve coragem para decepcionar pessoas que te amam, para abandonar caminhos que já não fazem sentido, para admitir que o que funcionou até aqui não necessariamente serve para onde você quer ir. É um tipo de liberdade que assusta, porque vem acompanhada de responsabilidade total. Você não pode mais culpar ninguém pelas suas escolhas. Existe uma característica particular desse momento de libertação. Ele geralmente vem precedido de crise. Você perde o emprego, que era sua identidade. Termina o relacionamento que era sua segurança. Adoece de uma forma que te obriga a parar. Allan Kardec diria que são oportunidades reencarnatórias, chances que a vida oferece para você reavaliar o rumo, questionar o script, decidir se quer continuar na mesma direção ou se é hora de escrever novas páginas. Talvez você já tenha percebido que as pessoas mais livres que você conhece não são as mais ricas ou as mais famosas. São aquelas que encontraram paz com suas escolhas, mesmo que essas escolhas não façam sentido para ninguém mais. São aquelas que conseguem dizer não sem culpa e sim sem medo. São aquelas que pararam de justificar sua existência e simplesmente existem, plenas, presentes, autênticas. Mas liberdade também significa solidão, pelo menos temporariamente. Quando você sai do roteiro, você automaticamente sai do grupo que estava seguindo o mesmo script. Amigos que não entendem suas novas escolhas. Familiares que se sentem traídos pela sua mudança. Colegas que te veem como ameaça, porque sua liberdade expõe a prisão deles. Você precisa estar disposto a caminhar sozinho por um tempo até encontrar sua verdadeira tribo. Aqueles que te reconhecem na autenticidade, não na performance. A experiência nos ensina que o momento em que você realmente assume a autoria da própria vida é aterrorizante e libertador ao mesmo tempo, porque não há mais desculpas. Não há mais, eu fiz isso porque me pediram, eu sou assim porque me criaram assim, eu não mudei porque não tive oportunidade. Você se torna plenamente responsável. E essa responsabilidade, paradoxalmente, é o que te liberta de todas as correntes. Quem já passou por isso sabe que escrever seu próprio roteiro não significa ignorar tudo o que aprendeu ou rejeitar todos que te formaram. Significa escolher conscientemente o que você leva e o que você deixa. Significa agradecer pelas lições do passado sem permitir que elas determinem seu futuro. Significa honrar suas raízes enquanto cresce em direções que talvez ninguém da sua família jamais explorou. Há algo profundamente espiritual em viver a vida que sua alma veio viver, não a que te disseram para viver. Allan Kardec compreendia que evolução espiritual está intimamente ligada à autenticidade. Cada vez que você escolhe sua verdade, mesmo que imperfeita, em vez da mentira confortável, você avança. Cada vez que você honra sua essência,
Mesmo que isso traga desconforto temporário, você cresce. Não há atalho, não há substituto para a coragem de ser quem você realmente é. Cabe a você decidir se está pronto para soltar o roteiro e improvisar sua própria história. Confie na sua experiência. Ela é seu melhor guia nessa jornada. Se não faz sentido agora, tudo bem. Cada alma tem seu tempo, mas se algo dentro de você ressoou como verdade antiga, finalmente reconhecida, talvez seja o sinal de que é hora. Hora de viver livre, hora de ser verdadeiro, hora de finalmente permitir que quem você é seja suficiente. O que fica é: liberdade não é fazer o que quer sem consequências. É viver sabendo que cada escolha é sua, cada passo é seu, cada respiração é sua. E isso ninguém pode tirar de você. Então é isso. Você chegou até aqui e agora entende que as correntes sempre foram construídas de pensamentos, medos herdados, aprovações buscadas em lugares errados, sabotagens programadas e vínculos que já deveriam ter sido dissolvidos. Nada disso é acidente. Nada disso é destino cruel. É simplesmente o resultado de gerações vivendo adormecidas, passando as mesmas limitações adiante como quem passa uma tocha, sem questionar se o fogo ilumina ou queima. Allan Kardec nos lembra de algo essencial. Você não está aqui por acaso. Sua vida não é punição, não é teste aleatório, não é palco para sofrimento gratuito. Você veio para evoluir. E evolução exige que você quebre padrões. Exige que você escolha consciência onde antes havia automatismo. Exige que você seja bravo o suficiente para ver as correntes, nomeá-las, agradecer pelo que ensinaram e, finalmente, soltá-las. A revelação não é externa. Não está em livro algum, em ensinamento algum, em guru algum. Está no momento silencioso em que você olha para a sua vida e reconhece: eu tenho vivido a vida de outra pessoa, mas a partir de agora escolho viver a minha. Esse momento não vem com fogos de artifício, não vem com aplausos, vem com uma certeza quieta, profunda, inabalável. Uma certeza que muda tudo. E quando você quebra as correntes, algo notável acontece. Não é que sua vida se torna perfeita, é que ela se torna sua. Os problemas continuam existindo, mas agora são problemas que você escolheu enfrentar, não que te foram impostos. As dificuldades permanecem, mas agora você as atravessa como protagonista da própria história, não como figurante no drama de outra pessoa. Que essas reflexões sejam como sementes lançadas em solo fértil. Algumas germinarão imediatamente, outras descansarão até o momento certo, e algumas talvez não sejam para você, e tudo bem. Você decide o que serve, o que fica, o que transforma. Sua jornada é absolutamente única, e ninguém além de você pode determinar quando está pronto para soltar as amarras. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabia dessas verdades. Talvez não com essas palavras, talvez não de forma tão clara, mas sabia. Sua alma reconhece quando está presa e quando está livre. Ela sabe quando você está vivendo sua verdade e quando está performando a verdade de outro alguém. E agora que você viu as correntes, elas nunca mais serão completamente invisíveis. Não existe urgência, não existe cobrança. Libertação é processo, não evento único. Alguns dias você vai se sentir livre como nunca. Outros dias vai sentir o peso de todas as correntes de novo. É normal, é humano, é parte da jornada. O importante é que agora você sabe que pode escolher. E escolha consciente, por menor que seja, já é liberdade em ação. Como água encontrando seu curso natural, que essas ideias fluam apenas onde há abertura genuína, que toquem quem precisa ser tocado no momento certo, que inspirem movimento onde há estagnação, coragem onde há medo, verdade onde há máscaras,
E que cada pessoa que ouviu essas palavras encontre, no próprio ritmo, no próprio tempo, a liberdade que sempre esteve disponível, esperando apenas que tivessem coragem de enxergá-la. Você não precisa de permissão para ser livre. Você só precisa de coragem para soltar o que te prende. E essa coragem você já tem, sempre teve. Só estava escondida embaixo de camadas de condicionamento que agora você pode começar a dissolver. Uma escolha de cada vez, uma respiração de cada vez, um passo corajoso de cada vez. Que sua alma encontre o caminho de volta para casa, para a sua verdadeira casa, que não é lugar, não é pessoa, não é circunstância. É o estado de ser plenamente quem você é, sem desculpas, sem máscaras, sem correntes, livre.